também estava falando, mas aí o pessoal quer... Caramba. Desde o oi. Não, mas não pode gravar tudo também, né? Eu coloco tudo aqui, porque senão eu esqueço. Não tem problema, não. Eu programei hoje umas duas transparências para que nós possamos estar falando um pouquinho da nossa aula sobre a abordagem Peraí. Deixa eu abrir, porque aí conforme for eu saio e aí puxo por lá, né? Que nem o Igor me ensinou. E o Igor tá aí? Oi, tô aqui. É que você não fala mais, né? Não, que senão vão ficar falando que eu sou uma matraca, entendeu? Imagino que falando de mim, então. Não. Vocês estão livres para poder se expressar, desde que tenha a ver com o contexto, né, gente? Se fosse dentro lá da sala de aula, imagina, né? Tava todo mundo falando. E às vezes junto comigo. É. Aí não dava muito certo. Bom, vocês não estão vendo aqui análise ambiental? Não, né? O slide não. Então tá bom, peraí. Vou voltar lá. Ai, Jesus, viu? Agora eu fiz que nem o Igor falou. Mas, professor, a senhora ainda está compartilhando a tela com a gente. A senhora tem que parar de compartilhar. Então, vou fechar aqui, peraí. Isso. Não. Estão vendo o slide? Sim. Agora sim. Parei de compartilhar. Deixa eu só habilitar a edição aqui. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Bora? Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre análise ambiental, gente. E é muito interessante esse conteúdo, tá? Porque nós podemos... entra um pouco também sobre abordagem sistêmica, né? E o que traz a abordagem sistêmica? Ela nos trouxe que as empresas, elas são movidas por sistemas abertos e fechados. E aí a ênfase, né, dessa abordagem é a questão do ambiente. O que seria essa questão do ambiente? Os pensadores, os autores começaram a observar que influências externas também causavam impacto dentro da organização, tá? Então, nós não poderíamos desconsiderar tudo isso, né, que esse ambiente poderia estar interferindo dentro das empresas, tá? Então, a análise ambiental, como vocês podem estar vendo aqui, nós temos no nosso
nesse desenho, nesse gráfico aqui, podemos dizer assim, que nós temos as empresas, a organização, né? Dentro desse círculo, nós temos, da organização, nós temos as pessoas, né? Importantes, com esse capital humano importante para as empresas, a estrutura, né? Que é aquilo que nós já falamos, normas, regras, regulamentos, e até as questões de direção, né? Organograma, e a tecnologia, as técnicas, né? Que nós podemos estar utilizando para a empresa. E as influências do ambiente externo, tá bom? Então, essa análise ambiental do ambiente externo é um conjunto de variáveis e forças diferenciadas não controladas pela organização e que provocam mudanças. Ora, gente, quer um exemplo maior disso que nós estamos vivendo, da questão do coronavírus, não é? Ele foi uma questão externa que influenciou dentro das organizações e que está influenciando. Não é? Assim, mudanças no nosso horário, nós temos pessoas trabalhando em home office, algumas empresas trabalhando única e exclusivamente, né, como o e-commerce. Então, houve o quê? E aí, né, questões governamentais que começaram a dizer que nós temos que fazer isolamento, fazendo isolamento, fica cada vez mais difícil nós irmos para o nosso ambiente de trabalho, então são forças governamentais que influenciam dentro da organização, tá? Você tem como prever isso? Não, nós não temos como prever isso, não é? Porque são conjuntos de variáveis e forças diferenciadas, são forças de legislação, são forças de questões de ordem biológicas, né? Porque a gente não sabe, de saúde, sanitárias, que nós não podemos estar prevendo. Então, é uma influência externa que está causando impactos nas empresas, ok? Nós temos aqui já a questão do ambiente interno. Qualquer empreendimento estruturado e constituído para um determinado fim, sem considerar ramo de atividade, forma de constituição legal ou finalidade, né? Ou seja, é como o funcionamento de uma organização, desse ambiente interno. A mesma coisa que eu vou montar a minha empresa, vou fazer meu plano de negócios, e aí eu vou trabalhar, vou ter 2 funcionários. Eles vão ter que exercer essas 2 funções dessa forma. Então, né, aqui é um fluxograma interno, né, de como que tem que fazer o serviço dele. As organizações são compostas por pessoas e seus interrelacionamentos. Um pouquinho que nós conversamos da questão, né, das teorias das relações humanas. Hoje nós estamos pensando realmente de como que essas organizações, como que as pessoas vão estar inseridas dentro desse novo contexto, né? Que nós estamos ficando tão preocupados em estar fazendo parte da população economicamente ativa ou não, né? Mas ainda nós estamos vivendo de uma forma que nem que seja para entrar em contato com o fornecedor, nem que seja para poder estar mandando o seu produto, nós ainda existe uma relação pessoal, não é? Então, tanto com o ambiente externo, como as pessoas se relacionam internamente, nem que seja um subordinado com apenas o chefe. Só que hoje eu vejo muitas MEs, né, ou EPP, as empresas menores, cada vez mais com número reduzido de pessoas. Bom, o que acontece? Mas vamos lá. Quando se tem 1, 2, 3 pessoas, elas mostram, como somos um ser social, a necessidade de estar interagindo entre si, para que nós possamos estar realizando funções essenciais que auxiliem a alcançar as metas, né? Isso é uma visão sistêmica. Nós não podemos mais estar trabalhando isoladamente. Gente, isso nós falamos principalmente em marketing, né? Em desenvolvimento de um produto. Eu não posso trabalhar, em pesquisa e desenvolvimento, ou então eu vejo aqui, quando vocês começarem a fazer, né, apontar grandes ideias, né? E aí vocês não podem
colocar essas ideias, produzir isso sozinhos. Você tem que falar com o marketing, você tem que trabalhar com o financeiro para ver se isso é viável, né? Mas geralmente isso não acontece, né? Nós não temos essa capacidade. As empresas, é muito difícil trabalhar todo mundo interligado, né? Gente, me espera um pouquinho. Todo mundo interligado. Aí. Tá bom? Então, mas as organizações são instituições sociais e a ação desenvolvida por seus membros é dirigida por objetivos. Sim, né? Tanto pela parte, né, de quem é o proprietário, como do colaborador. Qual que é o nosso objetivo? Né? É prestar um resultado que seja satisfatório para os dois lados. E com isso, eu como colaborador, seja remunerado adequadamente. Né? E o proprietário tem os seus lucros também de acordo com aquilo, com as metas que ele atingiu. Bom, então esses é o objetivo. E o objetivo maior que nós não podemos deixar nunca e esquecer que eu, como administradora, né, nós gostamos de money, dinheiro, tá bom? Então tem que trazer resultados. Bom, projetadas como sistemas de atividades e autoridades deliberadamente estruturados e coordenados. Aí a gente entra, né? As empresas são estruturadas? Sim, né? E de que forma? Pode ser de uma forma hierárquica comum, né? Com o presidente, seus diretores, depois seus colaboradores. É uma forma de uma estrutura. Ou pode ser uma estrutura horizontal, como hoje nós estamos vivendo, né? Onde que todos podem estar conversando, com um pouco mais achatada. Não sei, vai depender da forma como que essa organização possui sua cultura, possui sua forma de pensar e a forma como que ela foi implantada, tá bom? Ela tem que ser assim de maneira interativa com o ambiente que os cerca. O que significa interativo? Né, gente? Significa, vamos pensar assim agora um pouquinho, né? Se eu sou uma empresa de criatividade, né? Eu vi aquele filme, eu só como sugestão, mas não sei se vocês já assistiram aquele filme Os Estagiários, que aqui eles vão parar no Google e tem uma competição. Então, eu acho interessante para vocês poderem estar assistindo também esse filme, para que vocês possam ver, né, como que é uma empresa que lida com inovação, como é diferente a forma deles se relacionarem, deles interagirem e de criação, tá? Bom, agora referente ao ambiente externo. Para compreender o ambiente e seus efeitos sobre as organizações, é necessário visualizá-las como sistemas que trocam recursos e depende dele, né? Veja só, nós precisamos estar muito. Existem algumas empresas que elas são extremamente, elas sentem os reflexos, né, do ambiente externo. Não sei se vocês viram, que estão acompanhando, o preço do petróleo, né? Diminuiu. Ele diminuiu por quê? Ele diminuiu principalmente da briga entre a Rússia e a Arábia Saudita referente à questão do petróleo, né? Então, o commodity petróleo, houve uma queda no mercado. Então, o que acontece, né? Isso influencia o quê? É um efeito cascata que pode influenciar principalmente no preço do petróleo e com isso, né, algumas empresas e seus derivados que necessitam dessa matéria-prima. Então, você veja só, como esse ambiente, uma coisa que aconteceu, né, uma questão política, né, que acaba influenciando nas questões econômicas e vai interferir na questão das refinarias e tudo mais, né? Então, há necessidade de nós estarmos o quê? Vendo, assim, que alguns mercados, eles sofrem, né, com essa situação, né? Principalmente, vai assim, quando tem algum problema com o trigo, né?
com a safra do trigo. Então, o que acontece? O preço do pão aumenta. Então, né, a padaria, então sofre alguns reflexos com isso. Então, nós temos que estar com os olhos bem abertos quando nós formos abrir esses negócios, para que nós possamos estar fazendo uma análise, né, dessas forças que influenciam o nosso ambiente interno. Bom, tá tudo bem aí, gente? Hein? Sim. Tá? Tô entendendo? Alguém Tudo bem. quer fazer alguma colocação? Ainda não. Ainda não. Não, tá. É porque faltam só 7 minutos. Acabando, eu já vou abrir outra aula, tá? Beleza. Tá bom. Automático. A organização eficaz consegue adaptar-se reagindo às condições externas, alcançando situações de sobrevivência e crescimento, né? Então, é isso que nós precisamos estar observando quando nós vamos fazer algum negócio, tá? Primeiro passo para um planejamento é fazer o diagnóstico ambiental. Serve para mapear o ambiente e colher informações que possibilitem eficácia. Quando nós falamos fazer um diagnóstico ambiental, gente, é referente a isso. É nós estarmos vendo, e aí depois eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta, ela não é tão nova assim, mas ela é extremamente eficiente e eficaz. Né? E que vocês vão estar usando em planejamento estratégico, em Canvas, né? E planos de negócio. Vocês ainda eu não vi outra ferramenta para nós estar fazendo uma análise ambiental, tá bom? Ela se chama análise SWOT. Alguém já ouviu falar? Alguém já fez? Acho que o Igor já fez, né, Igor? Sim, já fiz já, muitas vezes. Então. E algumas pessoas já viram, já conhecem, porque não é uma ferramenta nova, mas é uma ferramenta extremamente útil, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos estar aprendendo, ou então, aquilo que eu falei, né? Eu vou estar iniciando vocês a ter contato com essa ferramenta. Quando vocês tiverem aula de planejamento estratégico, quando vocês tiverem aula de projetos, né, de plano de negócios, aí vocês vão estar tendo que se aprofundar, ok? Eu só faço vocês verem, conhecerem, mas eu não vou poder estar aprofundando muito, porque esse é conteúdo para as demais disciplinas, tá? Só para que vocês possam estar tendo contato. Então, é isso. Mostra quão difícil será a nossa vida. Oi? A senhora só mostra o quão difícil será a nossa vida. Não é não. Eu mostro para vocês as oportunidades, assim, nossa, olha só que me espera, um desafio maior, porque eu vou... Tem graça nessa vida sem desafio? Não, vou vencê-lo, vamos lá. Mas é muito gostosa essa ferramenta. Porque a senhora fala com amor as coisas. Então, a gente estava tendo amor pela forma que a senhora fala. Então, mas é gostoso, sim, você vai ver. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo muito essa ferramenta, até para que eu possa fazer uma análise pessoal. Vocês podem estar utilizando também. Então, é isso. Nós vamos ter que fazer esse mapeamento, esse diagnóstico ambiental. E uma dessas ferramentas pode ser a análise SWOT, mas vocês poderão estar utilizando outras. Mas eu vou estar passando aqui. Ainda eu vejo que está sendo utilizado pelas demais empresas, tá? E pelas demais disciplinas. O mapeamento ambiental consiste em sondar, explorar e discernir o ambiente para reduzir as incertezas. Fazer uma análise mesmo. Olha aquela coisa assim, treinar o olhar, visualizar, ver o que está acontecendo, né? Ver as influências. Serve para que a alta direção conheça quem são os seus concorrentes, produtos, serviços, substitutos. Olha só, né? Isso também é muito interessante. Grau de dependência em relação a fornecedores e consumidores. Aqui é uma outra ferramenta utilizada, o Porter, né? Que ele nos fala das 5 forças de Porter. Isso é muito legal, né? Que ele nos trouxe, porque nós podemos estar vendo quem são os nossos substitutos, o que seriam produtos substitutos. Se você não tem café, nós tomamos chá.
não é? Embora muita gente não goste, né? Mas são produtos substitutos. Se eu não uso óleo de milho, eu posso utilizar óleo, azeite, né? É melhor usar azeite, né? Mas eu posso estar substituindo. Agora, quem são os meus concorrentes, né? Eu tenho que analisar também esses nos mercados. Produtos e serviços, grau de dependência em relação a fornecedores e consumidores, né? Eu também posso ver, assim, se eu sou muito dependente dos meus consumidores, né? Esses produtos substitutos, eu posso ver se eu posso estar trocando, isso é perigoso, né? Porque se eu tenho uma empresa que fala só sobre cosméticos, perfumaria e tudo mais. Bom, só que é o seguinte, eu também encontro alguns produtos disso dentro do supermercado. Encontro? Se encontrar. Né? Assim como encontro também de pães dentro do supermercado. Então, é importante ver, né, quem são esses concorrentes e esses meus substitutos. Tá? É legal, essas 5 forças de Porter. Depois eu irei falar para vocês, não nessa aula, porque eu vou falar sobre análise SWOT, mas eu vou mostrar para vocês como que faz essa ferramenta, tá? O ambiente específico constitui o contexto ambiental mais próximo que fornece as entradas, insumos e absorve as saídas, produtos e serviços das organizações. Gente, então é o seguinte, né? O que é as entradas? O que são os insumos? É a minha matéria-prima, né? É a minha matéria-prima, né? E aí eu tenho todo o processamento, o meu processo de transformação, e depois ele sai conforme o quê? Conforme um produto ou um serviço de que a minha empresa. Vamos pensar assim, papel, né? Para sair um papel, o que eu preciso ter? Quais são os meus insumos? Meus insumos é madeira, né? Alguns produtos químicos, que aí ele vai passando por todo um processo de transformação até sair o meu papel, né? Até poder sair esse papel que eu utilizo aqui. Né? Então, é o meu ambiente específico, ok? Bom, meus clientes constituem o mercado consumidor da organização. Trocam recursos, geralmente de capital financeiro, para os produtos e serviços de uma organização. Né? Hoje eu estava vendo que o único setor alguns setores, mas foi principalmente de alimentação, que houve um aumento de 20% nas vendas foi de supermercado e os frigoríficos. Né? Janeiro,